Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Bom, vamos lá iniciar mais uma semana, mais uma aulinha. Nós estamos entrando aí na unidade 3, consultoria em recursos humanos, métodos e técnicas para o diagnóstico. E nessa sessão de 3.2, nós vamos falar sobre métodos e técnicas para o diagnóstico organizacional, que afinal de contas é o que nós estamos falando, diagnóstico organizacional, ok? Professor, Muito bem, então vamos lá. Oi, pode falar. Desculpa, não, só o Denis pediu para avisar que como ele está no trabalho, ele consegue escutar a aula, mas não consegue se comunicar com a gente. E a Sandra falou que ela não está, acho que a internet dela está lenta, ela não está conseguindo abrir a palavra. Aí só pedir para te passar o recado. Tá bom. Tá bom? Ok. Bom, vamos lá. Vamos relembrar um pouquinho o que é diagnóstico organizacional, tá? E quando a gente fala de usar modelos, usar técnicas, de que forma eu faço um diagnóstico organizacional, é sempre bom a gente estar lembrando o conceito, a definição, para que serve o diagnóstico e qual o objetivo que eu quero atingir quando eu faço uma pesquisa de diagnóstico organizacional, ok? Então, está dizendo aí que o objetivo do diagnóstico organizacional, tá? É uma forma, é uma maneira de eu identificar eventuais problemas que a organização possa estar enfrentando, tá? Então, tudo aquilo que sai fora do objetivo da empresa na parte organizacional, ou seja, na parte de envolvimento de pessoas, na parte de troca de informações, de trabalho de equipe, eu chamo isso de um diagnóstico organizacional. É como o meu time, é como a minha equipe, como meus colaboradores estão ali se relacionando e de que forma eles veem a empresa, né? O que a empresa, qual a imagem que a empresa passa para essas pessoas, assim como também no diagnóstico organizacional, eu tenho envolvimento também de clientes externos, né? O meu cliente, o meu fornecedor, a comunidade, enfim, todas aquelas pessoas que giram em torno da minha organização, também tem um ponto fundamental quando eu quero levantar o meu diagnóstico organizacional. E para que isso aconteça, eu preciso determinar as causas que possam estar envolvendo, que possam estar atrapalhando o objetivo da empresa, né? E de posse dessas causas, eu conhecendo, eu detectando essas causas, eu tenho como planejar soluções, eu tenho como gerenciar um plano para chegar nas soluções, ok? Então, desde o início do desenvolvimento organizacional, o diagnóstico ele deixou de ser simplesmente uma abordagem puramente comportamental, ok? Então, no passado, eu queria só saber, eu fazia um levantamento para entender o comportamento das pessoas. Agora não, agora ele passou a ter um envolvimento muito mais importante, né? Inclusive comercial, estratégico, tá? E eu quero saber todas as intervenções humanas isoladamente. Então, eu quero conhecer as pessoas isoladamente. O que cada uma, qual o envolvimento que tem cada uma dessas pessoas, ok? Então, é importantíssimo, porque eu também acabo conhecendo quais são os meus pontos fortes e quais são os meus pontos fracos, né? Isso é muito importante, eu entender ponto forte, eu entender ponto fraco, para que eu possa me corrigir, tá? Bom, o diagnóstico organizacional, ele é uma forma eficaz de ver uma organização identificar as lacunas entre o desempenho atual e o desempenho desejado,
tá? E como você pode atingir esses objetivos. O diagnóstico ele pode ser limitado a uma equipe, ele pode ser limitado a um projeto, a uma empresa, enfim, você pode levantar o seu diagnóstico organizacional de diversas formas, tá? Tudo depende do que você quer atingir e como você quer atingir. Então, nesse processo de levantamento do diagnóstico organizacional, você tem aí 3 etapas importantíssimas a serem seguidas. Tá? A primeira delas é entrar publicamente em um sistema humano. O que significa entrar publicamente em um sistema humano? Você vai analisar o seu funcionário, você vai analisar a pessoa humana, o que ela pensa, o que ela tem de ideia, qual a visão que ela tem da empresa, dela mesma, qual a visão que ela tem dos seus colegas de trabalho, como é que ela se sente dentro da organização, se ela se sente motivado ou não. Tá? Então, eu vou analisar a pessoa humana. Depois eu vou coletar dados válidos em diferentes experiências, ou seja, eu vou fazer uma série de levantamentos baseado em situações diferentes dentro da empresa, tá? De dias, de setores de trabalho, sob pressão, sem pressão, ok? E fornecer feedback ao sistema para promover o desempenho corporativo. O feedback dentro da empresa, como a gente vem discutindo aí em várias aulas, é muito importante, tá? Nós já falamos sobre isso, inclusive, em desenvolvimento de pessoas, né? O feedback é importante porque você resgata a pessoa, você faz a pessoa se sentir importante quando ela recebe o feedback, quando ela percebe que a empresa está tratando ela como uma pessoa, está informando, né? Está resgatando essa pessoa, está pedindo opinião dessa pessoa. Né? Então, essa pessoa, ela transmite uma ideia, uma pergunta, ela faz uma solicitação, e quando a empresa dá um retorno, mesmo que seja um retorno negativo, é super importante, porque a pessoa percebeu que ela foi escutada, e é isso que é importante para a pessoa, tá? Quando a pessoa ela é escutada, tá? Bom, em todos os casos, ele vai funcionar da mesma maneira, tá? Primeiro, é realizada uma avaliação da organização usando diferentes métodos. Que métodos são esses? Então, eu posso fazer o meu levantamento do diagnóstico organizacional, por exemplo, utilizando uma entrevista, utilizando uma pesquisa, efetuando um questionário, simplesmente observando. Enfim, eu tenho uma série de formas, de maneiras que a gente vai ver ao longo da aula, tá? De levantar, de fazer uma primeira avaliação da minha organização. Por quê? Se eu preciso iniciar um diagnóstico organizacional, eu preciso ter um ponto de partida, né? Eu preciso detectar o que está acontecendo, onde é que está a falha, por que está acontecendo aquela falha. Então, eu vou efetuar uma primeira avaliação, tá? Para que eu comece a ter alguns dados, para eu levantar o diagnóstico organizacional e, possivelmente, criar métodos, sistemas, formas, de forma que eu resolva todos esses problemas. Tá? Então, para isso, eu posso fazer uma entrevista, que seria eu sentar com um determinado funcionário, com um cliente interno ou externo, entrevistar e efetuar uma série de perguntas. Eu vou fazer uma pesquisa, que muitos de nós já participamos disso, quando eu recebo lá uma pesquisa ou um questionário, que é quase que básico, que também é uma pesquisa. Então, no questionário, eu vou ter lá uma série de perguntas que eu peço para que esse entrevistado responda. E tenho também a observação, ou seja, eu estou passando, estou observando como os meus funcionários estão se comportando dentro da empresa. Tá? Depois eu tenho ali diferentes fontes de informação, tá? Como nós falamos na parte de cima. De que forma eu vou buscar toda essa avaliação, né? Para que eu vou entregar essa entrevista, essa pesquisa, esse questionário? Quem eu vou observar? Então, são as fontes de informação. Funcionários, líderes, clientes, fornecedores, né? Então, dessa forma, eu tenho uma imagem mais específica do que pode estar acontecendo, do que está acontecendo,
ok? Então, depois de eu fazer todo esse levantamento, o próximo passo é eu comparar o estado real de uma determinada situação com o resultado desejado. E aí, baseado nessa diferenciação, tá, nessa situação, eu vou desenvolver aí um plano de ação, quer dizer, uma coisa mais concreta. Então, por quê? Eu fiz uma avaliação, eu utilizei diferentes formas, consequentemente, eu tenho ali uma série de resultados, tá? Os resultados desejados, que eu vou comparar com o estado real. Então, eu vou comparar os dois. E aí eu vou desenvolver um plano de ação, tá? Então, essas atividades que serão realizadas são priorizadas e serão implementadas para que eu possa descobrir aí o que pode estar acontecendo, ok? O que pode estar acontecendo, tá? Então, vamos lá. Muito bem. Para que eu possa fazer aí uma série o modelo de diagnóstico organizacional, tá? Como é que nós fazemos isso? Bom, muitos profissionais se utilizam de modelos desenvolvidos por consultores e pesquisadores experientes que aplicaram para orientar as suas pesquisas. Ou seja, eu já tenho no mercado, tá, uma série de modelos, né, uma série de pesquisas que já foram desenvolvidos por outras pessoas, que aplicaram em diversas empresas, que fizeram diversos estudos, e que, teoricamente, isso deu certo. Tá? Então, eu já posso utilizar um modelo pré-desenvolvido, alguma coisa que já existe no mercado. Tá? Esses modelos, eles especificam características organizacionais que se mostraram críticas no passado, ou seja, que deram certo, né? Quando nós falamos de críticas aqui, não significa que eu esteja criticando alguém, tá? Mas o sentido da crítica aqui é de que eu fui buscar uma informação. Esse objetivo, esse sentido da crítica aqui é sentido de que eu tenho alguma coisa onde eu discuti com alguém, eu mostrei o meu ponto de vista, a pessoa também mostrou o seu ponto de vista, ok? Nós temos a palavra crítica como sempre de estar criticando a pessoa, de estar sempre podando a pessoa, dizendo que ela está fazendo coisa errada, né, pré-julgando a pessoa, e não é bem nesse sentido, tá? É que se mostraram críticas, significa que se mostraram, que trouxeram informações para que eu possa fazer um determinado levantamento, ok? Muito bem. Esses modelos padronizados também podem ajudar o consultor a manter a consistência em todos os projetos, tá? Mas não vamos nos esquecer do seguinte, todo modelo que você traz para efetuar alguma coisa, para pegar de exemplo, para aplicar na empresa, para você fazer um determinado trabalho, seja o que for, ele é útil, mas você precisa parar, analisar aquele modelo, ok? E verificar se ele aplica à sua empresa. E verificar se ele vai ter utilidade para aquilo que você necessita fazer, tá? Óbvio que de empresa para empresa há uma variação e talvez você precise acertar, né, adequar esse modelo à sua empresa, à sua realidade, aquilo que você está fazendo, tá? Os modelos estão aí, eles foram desenvolvidos por isso, são desenvolvidos por consultores, por pesquisadores experientes, mas isso não significa que você vai pegar e vai utilizar aquilo 100%. É como, por exemplo, você comprar uma calça, uma blusa, né? Você tem uma medida padrão, ok? Mas, de repente, você compra um determinado produto que precisa fazer um ajuste, precisa apertar um pouquinho ali, ou alargar aqui, né? Cortar a barra, por exemplo, fazer uma barra melhor, a calça está muito comprida, ou ela ficou muito curta, enfim. Então, veja, você tem alguma coisa, mas isso não significa que você precise fazer um ajuste, tá? Muito bem. Dentro desses modelos, nós temos duas formas aí, né? Eu tenho o modelo aberto e tenho o modelo fechado. Então, o que significa o modelo aberto aí? O modelo aberto de sistema sugere que todos os componentes dentro de uma organização,
eles estão interrelacionados. Tá? Portanto, alterar um componente, o que vai acontecer? Você vai alterar todos os outros componentes, ok? Os modelos de sistemas abertos, eles consideram adicionalmente o ambiente externo da organização e levam em consideração os seus efeitos nas decisões e nas mudanças. Isso dá uma origem à ideia de que as organizações são um conjunto de funções extremamente complexas de tarefa, de liderança, de mudança e de tomada de decisões, ok? Então, eu preciso tomar muito cuidado quando eu faço um sistema aberto, porque eles estão todos interrelacionados. Então, se eu alterar um determinado componente, eu vou afetar todos os outros componentes, né? Como nós vimos aqui, as organizações, elas são um conjunto de função extremamente complexa, né? Então, você tem tarefa, você tem liderança, você tem mudança, você tem tomada de decisão. Então, eu preciso tomar muito cuidado quando eu for trabalhar aí e fazer um modelo aberto. Já no sistema fechado, modelo de sistema fechado, por ele ser fechado, o próprio nome está dizendo, né? Ele não promove aí nenhuma flexibilidade, muito menos adaptabilidade, pois ignora completamente o ambiente externo e se concentra inteiramente no componente interno. Tá? Então, atualmente, eu ignorar forças externas é um sinal de uma organização muito fraca, condenada à crise, condenada ao fracasso, porque não estará preparada adequadamente para enfrentar as mudanças que surgirem. Então, quando você faz o diagnóstico organizacional, de forma aberta, eu posso usar um modelo de sistema fechado, a não ser que seja uma coisa muito específica, né? Alguma coisa muito relacionada ao mercado, à situação interna dentro da empresa, né? Mas hoje a empresa que quer fazer um diagnóstico organizacional e fecha os olhos ao cliente externo, é uma empresa muito fraca, tá? Por quê? Porque o cliente externo, ele tem hoje em dia tem um envolvimento muito forte, muito direto à organização, né? Você pode reparar que às vezes você coloca um produto para ser vendido e o mercado externo ele te rejeita por uma série de motivos, né? Por uma marca que você colocou, por uma cor de produto, pela embalagem, por estar agredindo o meio ambiente, porque está sacrificando isto ou sacrificando aquilo. Então, hoje o mercado externo tem um envolvimento muito grande para tudo isso, ok? Isso limita muito também o crescimento da organização e dos seus membros da equipe, porque não promove nenhum tipo de desenvolvimento ou incentiva o aprendizado organizacional, que é novamente imperativo no mundo em mudança de hoje. Né? Então, quando eu estou fazendo aí um sistema fechado, basicamente, como o próprio nome está dizendo, eu estou me fechando aí a uma série de coisas, eu estou me fechando a uma série de informações. Tá? Muito bem. Quais são os meus métodos de diagnóstico que eu tenho? Então, como nós falamos lá atrás, né, eu tenho lá a entrevista, eu tenho questionário, eu tenho análise de documentos, eu tenho observação direta, eu tenho uma experiência própria, eu tenho uma autodescoberta. Então, eu tenho várias formas aí de fazer um modelo diagnóstico. Então, o que seria a entrevista? A entrevista ela pode ser estruturada ou não e realizada de forma individual ou em grupo. Então, a entrevista, o próprio nome já é autodefinido aí. Então, eu vou me sentar com um entrevistado, com uma determinada pessoa, com um colaborador, um funcionário, alguém do meu time, da minha equipe, e vou entrevistá-lo, né? Questões ali previamente elaboradas ou não, né? E vou fazer uma série de perguntas. É claro que aqui não cabe aqui a gente ficar dando exemplo de pergunta, porque você está fazendo um diagnóstico organizacional, isso vai variar muito de empresa para empresa, o que você quer levantar, o que você não quer levantar. Então, aí, realmente, você vai precisar sentar, estudar, junto com toda a equipe, com a direção da empresa, para saber onde vocês querem chegar e de que forma você quer chegar. Depois eu tenho ali o questionário.
O que significa o questionário? O que pode atingir o questionário? Bom, o questionário ele pode atingir rapidamente um maior número de pessoas, tá? E trazer dados numéricos que devem ser interpretados. O consultor ele deve ter a competência para elaborar e interpretar as respostas. Um exemplo desse tipo de método é a pesquisa, claro, do próprio clima organizacional, né? Então, enquanto a entrevista, seja ela em grupo, seja ela individual, ela demanda um certo tempo, tá? Já no questionário, você atinge até mesmo um número maior, né? De uma forma muito mais prática, muito mais rápido, muito mais ágil, ok? Mas é claro, né, que você tem ali uma diferenciação, né? Então, você precisa montar isso com muita competência, né? E depois, claro, uma forma também de interpretar todas essas respostas, né? Então, o questionário, para vocês mais ou menos terem ideia, é como se fosse nós elaborássemos uma prova com questões dissertativas, não de alternativas, né? Onde cada uma das pessoas vai responder uma determinada questão de uma forma, né? Fulano, entrevistado um vai responder de um jeito, o 2 vai responder do outro, 3 do outro, e é claro que na hora de você ler tudo isso, você vai ter que ter uma competência muito grande, um cuidado muito grande, para interpretar cada uma dessas respostas, porque cada um vai dizer de uma determinada forma, né? De repente, vamos supor o seguinte, você pega um determinado produto e você pergunta para as pessoas que cor é aquele produto, né? Vamos dizer que ele seja um azul, tá? Aí um vai dizer, o produto é azul escuro, o outro vai dizer, o produto é azul claro, outro vai dizer é azul piscina, outro vai dizer azul mar, azul céu, azul carro, né? Então, você vai ter que pegar tudo isso e interpretar e traduzir realmente de que forma ele quis dizer aquele azul, né? Se ele está identificando aquilo como azul, óbvio, né? Agora, se ele está identificando se é azul claro, escuro, se é céu, se é mar, se é piscina, aí já não importa, aí foi uma variação, mas tudo isso tem que ser levado em consideração. Depois eu tenho ali análise de documentos. O que significa análise de documentos? Muito bem, análise de documentos, ela inclui, por exemplo, a verificação de números, de resultados, de procedimentos, de documentação escrita, né? Então, como vantagens, traz objetividade ao trabalho e ocupa mais o tempo do consultor do que dos profissionais da organização, quer dizer, dos seus clientes. Então, aqui, análise de documentos, eu posso levantar um diagnóstico organizacional através de documentos? Eu posso, mas eu vou ter um tempo maior, né? Além dele trazer uma objetividade, uma vantagem, né? De ser muito mais objetivo, ele vai me ocupar muito mais tempo também, né? Do que propriamente os profissionais dentro da organização, quer dizer, o cliente. Então, por exemplo, na entrevista eu ocupo mais o cliente do que a hora do consultor. O questionário eu ocupo muito mais a hora do cliente, né, dos funcionários, o cliente, do que o próprio consultor. Já na análise de documentos é o inverso. O consultor ele é muito mais ocupado do que propriamente os funcionários, o cliente. Tá? Depois eu tenho aí a observação direta. E a observação direta, ela vai envolver a participação em reuniões importantes, né? Bem como a observação do trabalho em determinadas áreas. Então, a observação importante, direta, é justamente aquilo, né? Eu vou ficar parado, vou ficar observando como é que o pessoal trabalha, como é que o pessoal se relaciona, como é que o pessoal desenvolve ali a sua função, de que forma desenvolve essa função, né? Eu vou participar de uma reunião e nessa reunião eu vou ficar observando, né, como é que é a participação das pessoas dentro da reunião, tá? Se participam, se todo mundo participa, se não, se todo mundo se envolve ou não, se tem aquele que é mais ativo, se tem aquele que é mais passivo, aquele que é mais tímido, aquele que é mais atirado. Então, é uma fonte de informações muito rica, né? Mas o consultor que estiver fazendo isso, ele tem que ter uma percepção muito aguçada e uma habilidade
de traduzir todas essas informações técnicas e objetivas, tá? Então, veja, o fato de eu estar observando, né, eu não posso, pela observação, talvez parametrizar alguma coisa ali, pré-julgar alguém, né? Então, eu preciso tomar muito cuidado com tudo isso, ok? Absorver todas essas informações, observar tudo isso que está acontecendo na reunião, ok? E traduzir essas informações para que eu possa continuar aí com o diagnóstico organizacional. Depois nós temos a experiência própria, né? O que significa a experiência própria? Bom, prestando atenção em traduzir os comportamentos que percebo na organização para com você e para com o seu trabalho, né? Poderá ser útil para entender o estilo de gestão e da cultura da empresa. Então, a experiência própria é a tua própria experiência, é o que você está passando, né? Você presta atenção e traduz o seu comportamento, ok? Aquilo que você está vivendo dentro da tua empresa mesmo, é o que você vai passar para as pessoas. Então, é a tua experiência, é o teu envolvimento, é o teu dia a dia, é o teu arroz com feijão. Tá? Depois, a autodescoberta. O que nós podemos entender aqui de autodescoberta? Por meio de reunião com aquelas pessoas que têm interesse no trabalho. Né? Quem são essas pessoas? O gestor, ou propriamente os gestores que contrataram o serviço, e os que terão que agir a partir dele, os colaboradores, servindo como um facilitador na discussão dos problemas e da sua dimensão. Esse método, né, a autodescoberta, se assemelha ao que foi proposto como diagnóstico participativo. Né? Então, aqui eu tenho a autoparticipação de todas as pessoas, ou seja, quem tem interesse em todo esse trabalho para chegar no diagnóstico organizacional, ok? Bom, até aqui, né, falamos uma série de coisas. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, colocar alguma coisa, o microfone é de vocês. Muito bem, então vamos lá. Dentro de todos os métodos que eu tenho, que nós vamos ver, e que alguns deles também já são muito conhecidos de vocês, um legal que nós temos para levantar um diagnóstico organizacional é os 5 porquês, né? Que significa análise da causa raiz, ok? Quando eu tenho um determinado problema, não adianta eu resolver o problema. Eu preciso resolver a causa desse problema. A gente já falou isso várias vezes, né? Não adianta eu resolver o problema, eu preciso resolver a causa. O que está causando este problema? Né? Então, vamos pegar uma coisa no nosso dia a dia, aí, por exemplo, né? Vamos levar vamos pegar o problema aí, por exemplo, do uso de drogas, por exemplo, né? Que é uma coisa que a gente vê no nosso dia a dia. Né? Então, não adianta eu pegar os usuários de droga, internar o usuário, não adianta eu pegar esse cara, ou, por exemplo, uma pessoa viciada em álcool, né? Pegar essa pessoa e levar para uma casa de retiro, etc, etc, etc. Claro, em alguns casos, isso resolve a solução. Não estou dizendo que não seja um ponto de solução, né? Não vou ficar de mãos atadas, eu preciso buscar alguma coisa. Mas, na realidade, por exemplo, eu estou resolvendo o problema e não estou resolvendo a causa, né? Vamos pegar um fumante aí, vamos pegar uma coisa mais leve, vamos pegar uma pessoa que fuma, tá? Você precisa parar de fumar, parar de fumar, parar de fumar. Tá bom, a pessoa pega e fala, não, eu vou parar de fumar, tá? Mas ela continua, por exemplo, frequentando círculos onde todo mundo fuma, né? Então, ela participa de um grupo de 10 pessoas, onde ela resolve parar de fumar e ela continua se encontrando, participando ativamente desse grupo de 10 pessoas. O que nós temos de ideia aqui, tá? Que vai ser, claro, muito difícil
a pessoa parar de fumar, porque ela continua participando de um círculo de pessoas que continuam fumando ativamente. Quer dizer, ela continua sentindo o cheiro da fumaça, ela vê todo mundo fumando, oferecendo cigarro, aquela coisa toda. Quer dizer, se ela não tiver uma força de vontade muito grande, ela não vai parar de fumar, ela vai continuar fumando. Eu não estou querendo dizer com isso que ela precisa abandonar esse grupo, esse círculo de amigos dela, tá? E nunca mais encontrar esse pessoal e dizer, não, esse pessoal não presta mais para mim, eu vou arrumar um outro círculo de pessoas. Não, não é isso, tá? Mas eu preciso resolver a causa, né? Então, talvez eu tenha que me afastar dessas pessoas durante um período, para que realmente eu consiga me suportar sem eu fumar, tá? Para que depois eu volte ao convívio com essas pessoas, ok? Eu estou dando esse exemplo de fumar porque foi o que aconteceu comigo, tá? Eu sou ex-fumante, né? E, claro, eu não me afastei das pessoas, de amigos que fumavam e que fumam. Hoje eu participo de uma roda, por exemplo, pessoas fumando, eu fico ali, e não é por causa disso que eu vou fumar, quer dizer, eu já assumi aquela situação de que não, eu não quero fumar mais, tá? Então, eu consegui resolver a causa, né? Eu tinha resolvido o problema e agora eu passei e resolvi a causa, tá? Então, é nesse sentido que eu estou querendo dizer, tá? Dentro de uma empresa, ok? Não adianta eu resolver um determinado problema, tá? Só resolver o problema, porque ele pode ficar mais caro, né? Ele pode ser oneroso, e também ele pode não resolver o problema. Então, eu preciso resolver a causa, tá? Em vez de resolver simplesmente o problema. Então, quando eu detecto o problema, então aí eu vou fazer uma série de perguntas, né, até chegar onde está a causa. Por isso que nós estamos falando aqui que as 5 perguntas é você analisar a causa raiz. Ou seja, eu vou fazendo determinadas perguntas, e aí nós vamos entender por que simplesmente só 5 perguntas. Eu vou fazer todas essas perguntas de maneira que eu chegue na causa raiz. Aí eu vou resolver a causa, consequentemente, eu não terei mais nenhum tipo de problema, tá bom? Muito bem. Nós estamos falando de diagnóstico organizacional, e de repente você vai entender que os 5 porquês, ele pode ser utilizado numa análise, num diagnóstico empresarial. Pode. Tá? Assim como, por exemplo, a análise SWOT, eu tanto posso utilizar. Vocês estão me ouvindo? Estamos, professor. Ah, tá bom. É que deu uma paradinha aqui, achei que o meu sinal tinha caído. Obrigado. Então, vocês vão perceber... Oi, Janaína? Oi, não, tô escutando. Ah, beleza. Então, vocês vão perceber que, por exemplo, os 5 porquês eu tanto posso usar na análise organizacional como empresarial, análise SWOT, a mesma coisa. Né? Então, todas essas ferramentas, esses métodos, esses modelos, essas técnicas, nos auxiliam tanto na parte empresarial como na parte organizacional. Basta que eu faça alguns ajustes, algumas adequações, mas eles vão me trazer informações importantíssimas, tá? Então, vamos lá. Então, o que significam aí os 5 porquês, tá? Então, os 5 porquês, ele é uma técnica para que a gente possa encontrar a causa raiz, olha lá, de um defeito ou de um determinado problema, ok? Então, isso que é muito importante, né? A causa dos 5 porquês, aliás, os 5 porquês, né? Ele é utilizado muito também em programas de qualidade, tá? Mas isso não significa que eu não possa utilizá-lo para um diagnóstico organizacional. Foi aquilo que eu expliquei para vocês. Eu vou me adequando a alguma coisa, tá? E vou utilizando essas ferramentas, tá? Então, os 5 porquês, ele é uma técnica de análise que parte da premissa que depois que eu perguntar 5 vezes, eu efetuar 5 perguntas, o problema, o porquê de um determinado problema que está acontecendo, ele pode ser resolvido. Eu vou chegar na fonte disso, eu vou chegar nessa raiz desse problema, tá?
ele foi desenvolvida por Taiichi Ohno, o pai do sistema de produção da Toyota. Tá? E consiste em formular a pergunta por que 5 vezes para compreender o que está acontecendo ou o que foi que aconteceu. Ou seja, qual foi a causa raiz, ok? Nada impede, porém, também que mais ou menos do que 5 perguntas possam ser feitas. O número 5, ele vem de uma observação que Ohno, né, que foi quem criou esse sistema, que esse número costuma ser o suficiente para se chegar a uma determinada causa raiz. Tá? Então, de repente, você pode entender aí que você precisa de 6, de 7 perguntas para se chegar numa causa raiz, ok? Mas ele entendeu, desenvolvendo esse sistema, que 5 perguntas são suficientes para resolver o problema, né? Então, você tem lá, no primeiro porquê, você tem um sintoma, né? No segundo, você tem uma desculpa, ou seja, em cima do que foi que aconteceu, você tem ali uma desculpa para aquilo que aconteceu. Na terceira, você tem o culpado. Na quarta, você tem uma causa. E no quinto, você consegue aí ter a causa raiz. Tá? Então, vamos lá a um exemplo para que a gente possa entender isso de uma forma melhor. Por exemplo, o cliente está reclamando muito de atraso de entrega do produto. Ok? Então, vamos supor que você comprou alguma coisa num determinado lugar e você está reclamando dessa entrega. Então, a primeira pergunta, olha lá, por que há atraso na entrega? E aí vem a resposta, porque o produto nunca sai da fábrica no momento que deveria estar saindo. Então, a segunda pergunta, ela já tem relação com a resposta da primeira. Então, por que o produto não sai da fábrica quando deveria? Aí vem a resposta. Porque as ordens de produção atrasam. Então, aí vem de novo aquela pergunta. Por que a ordem de produção atrasa? Porque o cálculo das horas de produção sempre fica menor do que a realidade. Por que o cálculo da hora sempre fica menor do que a realidade? Porque nós estamos usando um software ultrapassado. Ué, mas por que eu estou usando um software ultrapassado? Porque o engenheiro responsável ainda não recebeu treinamento do software mais atual. Por que o engenheiro ainda não recebeu treinamento no software mais atual? Porque não há um planejamento adequado no processo de capacitação e treinamento. Ok? E treinamento, né? Então, olha lá, onde é que está a causa raiz ali? A causa raiz está na falta de planejamento, no processo de treinamento e capacitação. Percebe? Então, essas perguntas é igual criança, né? Por que eu não posso sair? Por que não? Mas por que não? Porque está chovendo. Mas por que está chovendo? Porque papai do céu está mandando chuva. Mas por que ele está mandando chuva? Porque as plantinhas precisam de água. Mas por que as plantas precisam de água? Porque elas precisam tomar água para poder viver, para poder dar fruto. Mas por que ela precisa dar fruto? Para você comer. Mas por que eu preciso comer? Percebe? Então, os 5 porquês, você vai efetuando perguntas em cima das respostas anteriores, até você chegar na causa raiz, no que realmente está causando o atraso na entrega. Então, o que ele está falando aqui? Por que eu estou tendo atraso na entrega? Porque falta planejamento no processo de treinamento e capacitação. Né? Então, nós podemos ver aí que a causa raiz da reclamação dos clientes é a falta de planejamento no processo de treinamento e capacitação. Então, por exemplo, se simplesmente o responsável fizesse só a primeira pergunta, ok? O que ele poderia fazer? Mudar todo o processo de entrega do produto, talvez contratando mais pessoas, mais carro, mais frete, mais isso, aquilo, né? Sem entender que simplesmente uma pessoa sendo capacitada, treinasse, fizesse um treinamento de um determinado software, resolveria totalmente o problema. Né? Então, aí você tem realmente a importância, né, de você efetuar essas 5 perguntas, ok? Então, por exemplo, vamos supor que você receba a nota da sua prova. Por que eu fui mal na prova?
Porque eu só acertei 5 questões. Por que eu acertei só 5 questões? Ah, porque eu errei 5 questões. Por que eu errei 5 questões? Porque eu não sabia responder aquelas questões. Por que eu não sabia responder aquelas questões? Porque eu não estudei. Pronto, a causa raiz está aí. Eu não estudei. Eu não estudando, eu só acertei 5 questões na prova. Percebe como é que são as coisas, tá? Então, você vem fazendo as perguntas, tá? Que vai chegar numa determinada hora, na quinta ou na sexta questão, na sexta pergunta, por exemplo, do seu porquê, você chega na sua resposta, tá? Isso nos ajuda muito também na administração, né? Quando eu tiver que entender um determinado problema de alguém, perguntar alguma coisa de alguém, tá? Simplesmente o fato de eu fazer essas questões, eu vou chegar na causa raiz. E isso que é muito importante, né? Eu descobrir a causa raiz, tá? Por isso que nós falamos muito que quando nós estamos administrando, estamos à frente de alguma coisa, você ter empatia é muito importante, tá? Então, quando acontece um determinado problema, antes de eu pré-julgar, antes de eu resolver, antes de eu tomar a decisão, é importante eu entender o que está acontecendo. Né? Eu não quero também dizer com isso que a pessoa não tenha fraudado, não tenha errado propositalmente, né? Não esteja fazendo isso como uma retaliação, ok? Não quero dizer isso, tá? Mas antes de realmente, você pode ter toda a certeza do mundo, ok? De que realmente aquela pessoa está fazendo aquilo daquela forma e tudo mais, tá? Você pode ter todos os indícios, digamos assim, tá? Mas você quer uma comprovação, por exemplo, né? Poxa, deixa eu ter certeza que realmente esteja acontecendo isso, ok? Então, você pode, além de ter empatia, começar a fazer todas essas perguntas. Poxa, por que ela fez aquilo? Ah, por causa daquilo. Mas por que ela fez daquela forma? Ah, por causa que fez isso o quê? Então, você vai perguntando, você vai vendo, até que uma hora você chega numa causa raiz, né? Poxa, o que está acontecendo? A pessoa está super desmotivada. Vamos supor que na última pergunta você consegue chegar ali de que a pessoa não está motivada. Então, você começa a entender por que ela está tratando mal um cliente, por exemplo, né? É falta de motivação. Ah, então, é falta de motivação? Essa é a causa raiz. Então, o que eu preciso trazer para motivar? Então, você ali, você faz um monte de coisa, né? Você, por exemplo, você pode fazer isso com, por exemplo, seu departamento comercial. Por que os meus funcionários do departamento comercial estão atendendo mal os clientes? Então, você começa a fazer as 5 perguntas do porquê, né? E vai obtendo essas respostas, até que você vai chegar numa causa raiz ali, né? Ah, é falta, por exemplo, de conhecimento de um determinado produto, né? Então, o que significa? Significa que o teu cliente, ou o teu colaborador, teu funcionário, ele está oferecendo um determinado cliente, um determinado produto para um cliente. Claro, o cliente, para efetuar a compra desse produto, começa a efetuar uma série de perguntas para o teu funcionário. O teu funcionário não tem o preparo suficiente e começa a se cansar daquelas perguntas, porque não conhece a resposta e, de numa certa forma, começa a tratar mal o cliente, né? Ah, você está perguntando demais, por que você quer saber tanto? Você quer comprar, compra, não quer, não compra. O produto está aí, né? Então, a falta de conhecimento de tudo isso também faz com que as pessoas acabam atendendo mal, né? Vamos pegar um exemplo aqui de professor e aluno, por exemplo, né? Um exemplo prático. De repente, você começa a fazer uma determinada pergunta, eu não sei a resposta. E aí eu dou uma resposta que não te convence. Você pergunta de novo, porque, afinal de contas, é claro, ela não te convenceu, eu não consegui justificar, você pergunta de novo, de uma outra forma. E eu, como não sei a pergunta, eu tento te enrolar de novo com uma determinada resposta. E assim sucessivamente. Vai chegar numa determinada hora que eu vou me estressar com isso. Aliás, a pessoa que está respondendo, né, o professor, vai se estressar com aquilo e vai tentar mudar o foco, alguma coisa, porque ele não consegue te passar a resposta. Então, você chegou numa causa raiz, a pessoa não conhece a resposta.
Percebe? Então, você fazendo todas essas perguntas, você acaba chegando aí numa causa, na causa que realmente está causando o problema, tá? Está influenciando o problema, ok? Muito bem. Para que eu faça também o diagnóstico organizacional, eu tenho aí mais 4 ferramentas que podem auxiliar tudo isso. Tá? Então, lembrando que eu tenho algumas ferramentas que elas se moldam em várias situações dentro da empresa. Né? Todas essas aqui, por exemplo, são utilizadas também no diagnóstico empresarial, mas não significa que eu não possa utilizá-la no diagnóstico organizacional, fazendo algumas adaptações aí, tá? Então, a primeira delas é a análise SWOT, que já deve ser conhecida de todos vocês e todos nós, né? Já falamos várias vezes sobre ela, tá? Você tem lá força, fraqueza, oportunidade e ameaça. A análise SWOT também é conhecida como análise fofa, né? Fraqueza, oportunidade, força, fraqueza, oportunidade e as ameaças, né? É uma ferramenta bastante indicada para quem quer conhecer sistematicamente, por exemplo, a empresa, né? O conceito-chave dessa metodologia é o planejamento, né? O processo central em qualquer organização nos dias de hoje, tá? Por meio dessa análise, né, de analisar a força, a fraqueza, que são os ambientes internos, são levantadas aí e relacionadas às oportunidades e ameaças que são comparados com o ambiente externo, tá? Com base nisso, eu vou planejar uma determinada solução, uma mudança, que vai alinhar as duas dimensões e vão tornar a organização muito mais competitiva. Então, a partir do momento que eu conheço as minhas forças e fraquezas internas, né? E também conheço as oportunidades e as ameaças que são relacionadas ao ambiente externo, eu vou conseguir aí descobrir uma série de atenuantes que eu vou poder utilizar como planejar, né, uma solução para a minha empresa. Tá? Depois eu tenho a matriz Gucci, né? Que significa gravidade, urgência e tendência. Gucci, gravidade, urgência e tendência. Né? Então, assim como a análise SWOT, a matriz Gucci também, ela promove uma análise completa das dimensões internas e externas da organização. No entanto, o grande desafio, o grande diferencial é a capacidade de apontar aquelas questões prioritárias de acordo com os dados levantados, ok? Essa possibilidade de identificar questões mais urgentes contribui para a sua popularidade, pois muitas vezes a empresa consegue identificar os seus problemas, mas não sabe por onde começar. Tá? Então, ela é semelhante à análise SWOT. Depois eu tenho um balanço scorecard, né? Que é o BSC, balanço scorecard, que é uma ferramenta que trabalha com alinhamento entre o planejamento estratégico e as atividades operacionais, tá? A implementação dessa ferramenta, ela consiste em traduzir a visão da empresa, construindo um consenso entre colaboradores, comunicar e ligar a estratégia em todos os níveis organizacionais. Planejar o negócio, alocar recurso, definir prioridades e, finalmente, fornecer feedback necessário para tornar o processo duradouro. Tá? E, por último, eu tenho o ciclo PDCA, né, que também é conhecido de todos nós, planejar, executar, checar e a ação, né? O ciclo PDCA, ele trabalha sem interrupções e sem intervalos, com atividades planejadas e recorrentes. O ciclo PDCA, ele visa o aperfeiçoamento constante, sem um fim pré-determinado, tá? Como ferramentas, baseado na filosofia japonesa do Kaizen, o PDCA é uma ferramenta capaz de promover mudanças por meio de suas 4 etapas de maneira cíclica, né? Ou seja, ele vai se renovando sempre, né? Eu planejo, eu executo, eu checo e eu tenho uma ação
para corrigir se alguma coisa dentro desse ciclo está ruim. Aí eu volto de novo para o começo. Eu planejo, eu executo, eu checo e tenho de novo uma ação aí para verificar o que pode estar acontecendo, tá? Bom, eu tenho todas essas ferramentas que me ajudam, que me auxiliam no meu diagnóstico organizacional. De uma forma prática e resumindo bem, o diagnóstico organizacional, ele tem uma influência muito grande dentro da empresa, né? Porque ele vai fazer com que a empresa possa detectar como é que está o clima organizacional dela, né? E esse clima organizacional, ele tem aí uma importância muito grande dentro da empresa, porque quanto mais as pessoas estiverem trabalhando de uma forma satisfeita, de uma forma alegre, de uma forma motivada, claro que ela vai trazer resultados importantíssimos para a empresa, ok? Bom, era isso que nós tínhamos para hoje, para a aula de hoje, tá? Falamos aí da importância do diagnóstico organizacional, né? De métodos e técnicas para se levantar o diagnóstico organizacional. Tá? Baseado nessa segunda parte que nós fizemos até agora, deixo o microfone aberto para vocês aí, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, alguma colocação, né? Vamos trocar uma ideia aí, tá? Ok? Fica com vocês agora. Eu vou, assim, na verdade... Pode falar, Nete. Não, eu estou falando assim que bastante informação, professor. Eu preciso parar e estudar melhor todas elas, né? Porque a gente acompanha, mas assim, a gente precisa estudar melhor, né? No meu caso. Janaína? Não, eu falo assim, não é dúvida, mas eu achei muito bacana os 5 porquês. Na verdade, a gente já tinha visto alguma coisa, mas agora, do jeito que você explicou, eu achei bem interessante as perguntas. E realmente, você fazendo, você chega naquela conclusão, né? Eu achei muito bacana essa dos 5 porquês. Vocês tinham visto 5 porquês onde? Se eu não me engano, acho que a Maristela uma vez tinha comentado. Eu não me lembro em qual matéria que ela deu. Mas ela chegou a comentar alguma coisa dos 5 porquês. Eu não lembro se era no coaching ou. Eu lembro que ela comentou, ela não chegou a especificar. Mas aí eu também acabei indo atrás. Mas do jeito que você explicou, eu achei que ficou assim, bem interessante. Bem, é isso mesmo, né? Você consegue achar a resposta ali, né? O que é interessante nisso tudo é que todas as ferramentas, muitas vezes a gente pensa, né? A gente acha que uma determinada ferramenta, ela só tem e resolve um determinado problema dentro da sua empresa. Nós achamos que uma determinada técnica, um método, eu só posso utilizar para aquele caso, né? E não é bem desse jeito que funciona. Eu tenho várias ferramentas, eu tenho vários modelos, eu tenho várias técnicas, que eu posso utilizá-las bastando simplesmente efetuando uma adequação, né? Moldando do jeito que eu preciso utilizar. Por exemplo, eu posso elaborar uma determinada prova, eu tenho ali uma série de questões, né? E eu posso simplesmente pegar aquela questão, adequar de tal forma que ela possa ser utilizada numa determinada disciplina. Tá? Isso é uma forma. Não significa que aquela questão é direcionada para um determinado assunto. Claro, né? Parametrizando aqui, né? Uma determinada questão, ela vê um determinado assunto, isso é óbvio. Né? Não tem como, por exemplo, eu pegar uma questão, por exemplo, de matemática, utilizá-la dentro da ciência, ou pegar uma questão da ciência e colocá-la dentro da matemática. Isso falando em termos técnicos, não tem como, tá? Agora, eu posso generalizar, claro, eu posso pegar uma questão de ciência e jogar dentro da matemática ou jogá-la dentro da estatística, por exemplo, né?
eu posso pegar, por exemplo, vamos pegar a pandemia aí, né? Uma coisa muito técnica, muito científica, mas eu posso jogar ela dentro da estatística, porque eu posso dizer assim, uma pessoa infectada do vírus tal, não sei o que lá, ele vai infectar quantos, né? Então, é nesse sentido que eu quero dizer, você pode trazer alguma coisa daqui para lá, ou de lá para cá. Basta que você faça isso com bastante cuidado, com bastante conhecimento, né? Com bastante habilidade, para que você possa adequar todas essas ferramentas. Tá? É o que nós falamos aqui, né? Eu tenho várias ferramentas, eu tenho vários métodos, técnicas, e eu posso utilizar isso de várias formas. Os 5 porquês é um deles, por exemplo, né? Se você for estudar isso mais a fundo, você for pegar outros exemplos, né? Você for ver a origem disso, você vai ver que, nossa, eu tenho uma ferramenta aqui que eu posso utilizar isso de diversas formas, né? De várias maneiras, e vou obter muitas respostas com isso. E você pode fazer isso até mesmo de brincadeira, né? Você pode pegar, detectar um determinado problema, alguma coisa que está acontecendo, por exemplo, né? Por que fulano não vem na minha casa me visitar, por exemplo, né? E aí você vai perguntando, e você vai acabar descobrindo lá o porquê que ele não vem na sua casa, né? Ou por que eu não estou conseguindo atingir um determinado objetivo, né? Por exemplo, vamos pegar aí uma coisa prática que é o envolvimento nosso do dia a dia. Por que eu não consigo colocar dinheiro na poupança? Acho que 2 perguntas só serão suficientes para isso, né? Mas, de repente, você pode fazer aí uma série de perguntas e você vai perceber que lá no fim, né? Você vai perceber que a causa raiz eu estou gastando muito dinheiro com coisas fúteis que não tem necessidade de eu estar gastando agora, por exemplo, né? A segunda pergunta, talvez, seria assim, porque eu ganho pouco. E não é, né? Na realidade, não seria bem isso. O fato de você ganhar pouco não significa que você não possa economizar. Você pode economizar, né? De maneira que aquele pouco que você ganhe, você gaste ele de uma maneira racional. E muitas vezes a gente gasta o que ganha de uma forma irracional. Ok? Se alguém tiver mais alguma colocação, a gente está aberto aí, tá? Bom, vocês têm uma atividade a ser feita, ok? E essa atividade agora, ela foi estipulada de uma maneira diferente, tá? Afinal de contas, eu preciso privilegiar, né? E a partir agora desse bimestre, até o final do semestre, nós vamos ter que usar um critério diferente aí por causa da evasão que nós estamos tendo na aula, né? Ficou uma coisa muito fácil para o aluno, digamos assim, né? Tá muito fácil, tá muito tranquilo, muito sossegado. Então, a gente precisa, não é dificultar, mas trazer o aluno à realidade, né? O fato de a gente estar em casa, estar em home office, poder assistir a aula deitado, debaixo da coberta, comendo pipoca, é muito legal, é muito bacana tudo isso, é muito gostoso, né? Traz as vantagens do home office, mas também traz muita comodidade, procrastinação, né? Eu fico muito preguiçoso, depois eu vejo, depois eu faço, né? Então a gente precisa cair um pouco na real, eu preciso ver que o meu dia a dia, tudo bem, eu estou confinado, mas ele precisa continuar de forma ativa, né? A televisão, as entrevistas, inclusive, vem dizendo muito sobre isso. Levante-se, se arrume, coloque roupa como realmente você fosse sair para trabalhar, né? Porque senão, se você ficar de pijama, andando lá pro outro de pijama, sem se pentear, sem lavar o seu rosto, aquela coisa toda, é claro que tudo isso vai levar para que você fique encostado. E aí a gente precisa dar uma mexida em vocês, tá? Então, muito bem. Então, vocês têm uma atividade referente à aula de hoje. Esse link para acessar essa atividade foi enviado num e-mail que está cadastrado. E como é que vocês cadastraram esse e-mail? Quando vocês fizeram a última atividade, tá? Aquela atividade da semana passada, ela tinha lá um espaço para você colocar o seu e-mail. Então, quem fez a atividade na semana passada e enviou a atividade, eu enviei
o link para o seu e-mail. Quem a semana passada não participou da aula, automaticamente eu fiquei sem o seu e-mail, né? Claro, o que vai acontecer? Que as pessoas que estão assistindo a aula hoje, né, eu vou pegar o e-mail de vocês e vou enviar essa atividade para vocês. Mas o que eu estou querendo dizer? Que a atividade, a partir de agora, tá, ela vai ser enviada para o e-mail de vocês, tá? Não mais vai ficar disponível, né? Ela vai direto para o e-mail de vocês, tá? Então, só o aluno que participar da aula, ou seja, que estiver aqui na aula, é que terá direito a efetuar essa atividade, tá? O fato de você receber essa atividade, o seu colega, por exemplo, passar o link, olha, o professor deu uma atividade, está aqui o link, mas eu não constei como presença aqui na aula, então eu não vou considerar a atividade, tá? Vamos separar as coisas aqui. A primeira, eu não estou fazendo chamada, ninguém está ficando com falta. Então, o fato de você acessar a aula, estar aqui presente na aula ao vivo, ou não acessar a aula, você não está ficando com falta, tá? Nós não estamos, nenhum professor está fazendo chamada, ok? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu acho que eu preciso privilegiar quem assiste a aula, óbvio, né? Isso é ponto pacífico, né? Eu não vou dar ponto para quem não está aqui participando, mesmo que de uma forma passiva, né? Por exemplo, nós temos a Sandra está com problema no áudio dela, ela não consegue interagir, ela não consegue fazer pergunta, entrou um pouco mais tarde hoje por problemas lá de acesso, está sempre justificando, tal. Então, isso é legal, tá? Então, eu vou privilegiar essas pessoas. O Denis, né, hoje disse, olha, eu não consigo participar da sua aula porque eu estou trabalhando, estou aqui escutando, etc e tal. Bacana, legal. Então, é dessa forma que eu preciso privilegiar vocês, né? Eu não posso, e eu não acho certo com vocês, privilegiar outras pessoas que, N motivos, não estou aqui para prejulgar ninguém, ok? Mas que não entra na aula. Se fosse aula presencial, obrigatoriamente, vocês teriam que estar lá, né? Então, só mudou o local. A obrigatoriedade, né, o comprometimento, o envolvimento, ele continua o mesmo, tá bem? Então, eu quero que vocês entendam isso. Eu não quero com isso prejudicar ninguém de forma alguma, não é esse o intuito. Mas, de uma determinada forma, eu preciso resgatar vocês aí de uma determinada situação.